Eu não vou dizer onde eu moro, isso é irrelevante, mas moro em uma área propensa a alertas meteorológicos, especificamente tornados. Geralmente os recebemos entre abril e junho, mas não é incomum tê-los no segundo semestre do ano. O que é incomum, porém, é que durem 3 dias. Tudo começou há 3 dias. Eu tinha acabado de chegar em casa depois de mais um dia chato de trabalho e me sentei no sofá com uma cerveja, um jantar no micro-ondas e meu cachorro, Sam, um pequeno vira-lata que resgatei. Eu planejava ficar um pouco bêbado e adormecer assistindo alguma merda na TV tarde da noite, a minha rotina habitual durante a semana, quando fui rudemente interrompido pela TV e pelo telefone emitindo um alerta de tornado. Olhando para fora, pude ver que estava um pouco tempestuoso, mas definitivamente não parecia um clima de tornado. Suspirando, eu me levantei do sofá e levei meu cachorro e o jantar para o porão abaixo da casa. Só percebi depois de fechar a porta que esqueci a minha cerveja. O meu porão é tão glamouroso quanto a minha casa. Tenho certeza que você pode imaginar o que isso significa. Descendo os degraus, minha mão atravessou a parede antes de encontrar um interruptor de luz. Eu sabia que a energia não duraria muito, então comecei a aquecer o gerador. Depois disso, verifiquei se tinha comida e água antes de me sentar na minha velha cadeira que mantive ali e liguei o rádio. Achei que conseguiria pelo menos meia hora de sinal de rádio antes que fosse distorcido e eventualmente levado pela tempestade. Enquanto eu começava a terminar meu jantar, o rádio ganhou vida. Transmissão de alerta meteorológico de emergência para... Os residentes são aconselhados a permanecer em ambientes fechados ou em um porão e fechar todas as janelas. Os residentes também são aconselhados a trancar todas as portas, barricar as entradas do porão e não atender qualquer pedido de ajuda ou pedido de entrada até um sinal oficial. Fiquem seguros. Boa sorte. Espera, o quê? Eu disse, levantando-me e quase engasgando com a comida. Rapidamente me inclinei para frente e aumentei o volume do rádio na esperança de captar o aviso pela segunda vez. Os residentes também são aconselhados a trancar todas as portas, barricar as entradas do porão e não atender qualquer pedido de ajuda ou pedido de entrada até um sinal oficial. Fiquem seguros. Boa sorte. O rádio finalmente foi desligado no momento em que a chuva começou a cair no telhado do resto do andar de cima. Não importa, eu tinha ouvido isso de novo, com certeza. Trancar todas as portas, barricar as entradas do porão e não atender qualquer pedido de ajuda ou pedido de entrada até um sinal oficial. Isso tocou novamente na minha cabeça. Não me interpretem mal, essa não é a minha primeira vez quando se trata de grandes tempestades ou tornados. Eu passei inúmeras horas enfiado aqui enquanto chuva, relâmpagos, tornados e granizo causavam estragos acima de mim, mas nunca na minha vida me disseram para trancar todas as portas ou não atender nenhum pedido de ajuda ou pedido de entrada. Aquilo era estranho. Inicialmente, imaginei que haveria saqueadores que entravam nas casas das pessoas escondidos e roubariam tudo. Já aconteceu antes, mas nunca durante uma tempestade e nunca a tal ponto que o condado alertasse sobre eles. Além disso, os saqueadores não tentam alertar os proprietários sobre sua presença. Pedido de entrada, sabe? De qualquer forma, tentei o meu melhor para não pensar nisso e acabei adormecendo muito mais cedo do que deveria. Provavelmente devido ao tédio, sem nada para fazer, além de ouvir a chuva caindo acima de você, é muito difícil ficar acordado. Acordei por volta das 3 da manhã com Sam latindo e rosnando na porta do porão. Era estranho. Ele nunca latia em tempestades, apenas para as pessoas na porta ou para alguns outros cães. Subi as escadas e encostei os ouvidos na porta do porão. Tudo que eu conseguia ouvir era a chuva forte e, ocasionalmente, alguns trovões. Foi estranho. O tornado já deveria ter passado, mas ainda não recebemos um sinal oficial. Não é como se eu tivesse dormido durante isso. Eu tenho sono leve e me certifiquei de que o volume do rádio estivesse bem alto. Quando eu estava prestes a voltar para minha cadeira, ouvi o rangido da minha porta da frente se abrindo. Merda, eu pensei comigo mesmo. Eu esqueci de trancar. Sam
começou a latir mais alto, apesar das minhas tentativas de silenciá-lo. A casa ficou em silêncio por um momento. Aproveitei esse tempo para colocar uma tábua de madeira na maçaneta da porta, tornando quase impossível abrir a porta pelo lado de fora. Mas então, eu ouvi passos. Eles eram leves, mas definitivamente estavam lá. Eu os segui com meus ouvidos enquanto eles andavam pela minha casa. Foi difícil identificar onde eles estavam, mas eu definitivamente os ouvi no carpete da minha sala e subindo as escadas até o meu quarto. Meus olhos correram pela sala enquanto meu pânico aumentava. Parecia que havia um buraco no meu estômago. Eu estava enjoado de medo. Eu tinha deixado meu rifle no andar de cima e aqui embaixo a melhor desculpa para ter uma arma era a faca de carne de alguns centímetros de comprimento que eu havia trazido antes. Apaguei a luz e enfiei o olho entre as duas portas do porão que davam para minha casa. Sam havia se acalmado, mas ainda rosnava. Meus olhos percorreram o campo de visão limitado que ele tinha. Eu podia ver meu sofá, as escadas e a porta fechada do meu banheiro. Então, não muito. Foi então que percebi que os passos haviam parado. Era sobre isso que o rádio alertou? Pensei em todos os cenários na minha cabeça. Saqueadores, alguém em busca de abrigo, animal selvagem, talvez. Nada disso fez sentido. Então, houve a batida. Eu não tinha certeza se tinha ouvido direito no começo, mas rapidamente progrediu de uma batida forte para um crescendo estrondoso. Parecia que milhares de punhos haviam descido sobre a porta do meu porão, batendo contra ela. Quem quer que estivesse batendo, eu sabia que não poderia deixar entrar. Deve ter sido sobre isso que o rádio havia alertado. Instintivamente, pulei para trás e quase caí de costas na escada que levava ao meu porão. Surpreendentemente, me recompus e gritei como quer que estivesse lá fora. Ei, olha, é melhor sair da minha casa, hein? Eu tô armado. Eu gritei. Acho que não foi muito convincente, provavelmente graças ao leve tremor na minha voz. As batidas na minha porta pararam. Eu o assustei? Eu refleti para mim mesmo. Ficou quieto por alguns minutos, mas o silêncio desconfortável foi quebrado quando ele falou. Ei, cara, você precisa me deixar entrar. É muito perigoso aqui fora. Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar. Impossível. Era a voz do meu irmão. Eu não ouvia há anos, desde que ele se mudou. Não há como ele estar por aqui. Droga, ele nem sabia onde eu morava. Cada grama do meu ser sabia que o que quer que estivesse falando definitivamente não era meu irmão, mas outra coisa. E ainda assim, eu respondi. Mark? Sim, ai meu Deus, quanto tempo. Deixa eu entrar, eu preciso ver você. No final da frase, a sua voz sumiu. Era mais profundo e quase rouco. Não era a voz do meu irmão. Eu sabia que não poderia responder. Ele falou novamente. Olha, Alex, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. É perigoso aqui fora, a tempestade tá forte. Eu não dei a satisfação de uma resposta, o que só pareceu deixá-lo ainda mais irritado. Deixa eu entrar. Ele gritou de frustração. Seu grito foi repugnante. Um lamento agudo que encheu o ar e me fez querer vomitar. Depois disso, começou a bater na porta novamente. Ficou quieto por algumas horas depois disso. A tempestade continuou, aparentemente sem tornado. No entanto, fiquei surpreso ao ouvir meu rádio ganhar vida. Alerta meteorológico de emergência cancelado. Os moradores são aconselhados a deixar seus porões e proteger suas propriedades. Isso é tudo. Deixei escapar um suspiro de alívio. No entanto, meu alívio durou pouco. A transmissão parecia estranha. Normalmente, no final de uma tempestade, haveria um relatório de danos e locais onde você poderia ir para receber ajuda e até mesmo uma cama para passar a noite. Além disso, eu ainda podia ouvir a chuva e os trovões acima de mim. Não havia como ter passado um sinal. Alguma coisa deve ter, de alguma forma, sequestrado meu sinal de rádio. Embora eu não tenha respondido a mensagem, meu rádio continuou dizendo que eu poderia sair. A cada poucos minutos, a mesma linha se repetia, com qualidade de som perfeita. Seria o suficiente para me fazer querer desconectar completamente a coisa,
se eu não tivesse medo de perder o sinal final de verdade. Desde o início de tudo isso, tenho estado bastante quieto. 3 dias se passaram sem que a tempestade ou a porra do meu rádio diminuísse. Aquela coisa, seja lá o que for, ainda está por aí, batendo ocasionalmente na minha porta para me lembrar. Eu acho que tô perdendo o juízo. Se não fosse por Sam, eu acho que já teria enlouquecido. Isso é tudo por enquanto. Eu vou atualizar, se puder. Até lá, me deseje sorte.